Olá pessoal dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, língua portuguesa, e vamos falar hoje o que é uma linguagem denotativa e o que é uma linguagem conotativa. Como que nós vamos diferenciar uma da outra? Para que nós possamos fazer essa diferenciação e perceber essas diferenças, eu vou ler com vocês um texto de uma autora chamada Lígia Bojunga, que é chamado A Troca. Nesse texto aqui nós vamos perceber que a autora utiliza muito o uso da linguagem figurada. Afinal de contas, o que é uma linguagem figurada? Será que uma linguagem figurada está no sentido denotativo ou no sentido conotativo? E é isso que nós vamos descobrir. Quando nós lemos, por exemplo, um poema, será que é mais utilizado o uso da linguagem denotativa ou conotativa? Quando nós escrevemos uma notícia, um gênero ao qual nós já estudamos anteriormente, será que é mais predominante o gênero conotativo ou denotativo? Então, vamos fazer aqui essa análise. O texto começa da seguinte forma. O texto se chama A Troca. E eu colocarei ali para que vocês possam ler e assim fixar melhor essas ideias. E vamos aí fazendo alguns ajustes, alguns lembretes com algumas matérias as quais nós já vimos anteriormente. A Troca, de Lígia Bojunga. Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Prestem atenção nessa parte. Os livros me deram casa e comida. Livro dá casa e comida para alguém? Então aqui eu tenho o uso da linguagem no sentido figurado. Mas tem uma razão do porquê que ela fala aqui que quando ela era pequena, os livros deram casa e comida para ela. Nós vamos entender conforme formos avançando aí na leitura do texto. Foi assim, eu brincava de construtora. Então percebemos que há um texto na primeira pessoa, porque ela fala que ela brincava de construtora. Vejam bem como ela coloca. Foi assim, eu brincava de construtora. Percebam o uso desse verbo, brincava. Brincava, será que ela não brinca mais? Então, o uso do pretérito imperfeito, aquele verbo, aquele tempo verbal ao qual não me dá certeza se aquela ação foi finalizada ou não. Foi assim, eu brincava de construtora. Livro era tijolo. Como assim livro era tijolo? Em pé, o livro fazia parede. Deitado, fazia degrau de escada. Inclinado, encostava num outro e fazia telhado. Então percebam aqui que ela coloca o livro como se fosse vida para ela. E por meio dos livros, quando ela ainda era criança, ela brincava de casinha, ela fazia casa com os livros e ali ela vivia em um mundo particular, mesmo ela não sabendo ler, tamanho era o fascínio, tamanha era a admiração que ela tinha pelos livros. Então ela imaginava uma parede de livros, o teto, um degrau que ela fazia com os livros. Por isso que ela fala que os livros deram casa e comida. Ela fala aqui no sentido figurado, que os livros para ela foi, e será que ainda é, a alimentação. Mas a alimentação no sentido de conhecimento. Então, vejam o uso da linguagem figurada. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. Olha só, para brincar e morar de livro. Como que ela fazia para brincar de morar em livro? Por meio da casa que ela construía com os próprios livros. E ali, na sua imaginação de criança, ela logo pensava, o que será que estão escrito? O que será que está mencionando cada um desses livros? O que será que cada história conta? Mas, no seu universo ali infantil, ela utilizava os livros justamente para construir uma casa, a qual ela entrava ali e
a sua imaginação, a imaginação dela ia longe, tudo já relacionado à questão do livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para as paredes. As paredes eram feitas do que mesmo? De livros. Quem construía essa casa com os livros? A menina que narra aqui a história. Primeiro, eu olhava os desenhos. Depois, decifrava as palavras. Então percebam que o gosto dela pela leitura foi sendo construído aos poucos, de uma brincadeira a qual ela se colocava ali para imaginar. Aos poucos ela foi descobrindo um mundo novo. Ela viajava sem mesmo sair do lugar, somente de ver as figuras que aqueles livros traziam para ela. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça. Veja só, ela foi crescendo e derrubou o telhado com a cabeça. É possível alguém derrubar um telhado com a cabeça? Então isso está no sentido figurado, mas dá para eu fazer uma relação de sentido. Como assim derrubou o telhado com a cabeça? Ela quis dizer que conforme ela crescia, conforme ela foi se tornando ali uma adolescente, uma adulta, ela já não podia mais brincar de fazer casinha de livro porque ela não caberia ali. Então o telhado que ela menciona aqui está no sentido figurado. Por quê? Porque se ela fizesse uma casinha de livros, o seu tamanho não comportaria para que ela entrasse dentro daquele local. Mas fui pegando intimidade com as palavras. Que palavras? Aqui diz que ela começou a aprender a ler. E quanto mais íntima a gente fica, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou construir novas casas. Então ela já não precisava mais brincar de casinha de livros. Ela já sabia ler. Então, para ela, somente o fato de ler o livro já fazia com que ela visitasse outros mundos, com que ela tivesse novas moradas. Sabe quando nós pegamos um livro e lemos e a nossa mente viaja? Justamente era isso que acontecia com ela. Em um certo momento, quando ela ainda era criança, ela brincava de fazer casa de livros. Agora, já adulta, ela não pode mais fazer isso, mas o livro permite com que ela embarque em várias aventuras por meio da leitura. Só por causa de uma razão. O livro agora alimentava a minha imaginação. Comia, comia e comia. Olha, outro sentido figurado. O livro alimentava a minha imaginação. Se eu falo, por exemplo, os alimentos são saudáveis. Eu estou utilizando isso não no sentido figurado. Eu estou utilizando a palavra alimento no seu sentido real. Agora, se eu falo, o livro agora alimentava a minha imaginação, não é porque o livro se tornou um alimento que ela comeu o livro. Então, isso está no sentido figurado. O que significa o livro alimentava a minha imaginação? Significa que do livro ela extraía conhecimento. Então, o alimento aqui está no sentido figurado da palavra conhecimento. E de barriga assim toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro. Em iglu, cabana, palácio, arranha-céu. Era só escolher e pronto, o livro me dava. O livro não dava nada para ela, o livro não ia criar vida e dar alguma coisa para ela, certo? Mas o que o livro proporcionava para ela? O conhecimento de vários mundos. Foi assim que devagarinho me habituei com essa troca tão gostosa, que no meu jeito de ver as coisas é a troca da vida. Quanto mais eu buscava no livro, mais ele me dava. O que o livro dava a ela? Conhecimento. Mas, como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um dia de alargar a troca. Comecei a fabricar tijolo. O tijolo aqui está sendo comparado ao quê? Ao livro. Lembram lá na infância que ela construía casa com livros e ela imaginava que os livros, as paredes eram o quê? Tijolos. Comecei a fabricar tijolo. Então, ela não começou a fabricar tijolo, ela não ao pé da letra.
ela não foi ali, pegou barro e fez um tijolo. Ela começou a escrever livros. Então é necessário o entendimento da história para que nós possamos perceber que ela se tornou uma escritora. Comecei a fabricar livros para em algum lugar uma criança juntar com outros e levantar a casa onde ela vai morar. Então nós percebemos aqui uma experiência de uma escritora que quando criança construía casa de livros e que de uma certa forma foi pegando intimidade com as palavras, pegando gosto pela leitura, querendo descobrir novas palavras, novos mundos, e que agora, quando adulta, ela narra a sua experiência de quando ela ainda era uma menina e que hoje ela escreve livros porque ela tem a intenção de juntar outras crianças para que essas crianças também vão em busca do conhecimento. Então aqui nós vemos um texto em que ela narra o prazer da leitura e de como ela conquistou isso, e que um gosto que ela tinha quando criança permaneceu com ela e que isso a fez uma escritora. Então esse texto se chama A Troca, que é da autora Lígia Bojunga. Mas eu li esse texto aqui justamente para falar para vocês em relação ao prazer da leitura, que nós podemos aí construir aos poucos, que o livro nos proporciona muitos conhecimentos, e para falar também do sentido figurado. Nós verificamos aí várias frases no sentido figurado, e agora nós vamos aí identificar qual o sentido denotativo e o sentido conotativo. E aí vai uma dica para que vocês possam fazer essa associação. Denotação e conotação. Vejam aqui 3 frases. O coração é um órgão essencial. Realmente, o coração é um órgão essencial para a vida do ser humano. Então, o coração aqui, ele não está sendo utilizado no seu sentido figurado. Ele está sendo utilizado no sentido real. O coração realmente é um órgão. Então, ele está no sentido de denotação, no sentido denotativo. Vejam esta, as flores enfeitam o jardim. A palavra flores, realmente flores servem para isso, para enfeitar o jardim, flores são perfumadas, então flores está sendo utilizada no seu contexto real. O livro tem 200 páginas, realmente, o livro aqui, livro pode ter 40, 50, 100, tem livros de até 800, 900 páginas. Essa realmente é a função de um livro, ter páginas. Então, se eu tenho a palavra que não é colocada no seu sentido figurado, eu tenho então o sentido denotativo. Como que eu faço para lembrar disso? A palavra de aqui irá me lembrar a palavra dicionário. Se eu for procurar a palavra coração no dicionário, ele irá ali me mostrar o que é o coração, qual que é a real função do nosso coração. Se eu for buscar no dicionário a palavra flores, ele irá me mostrar o significado de flores. Se eu for buscar o significado de livro, o dicionário irá me mostrar o significado do que realmente é um livro. Então, uma palavra utilizada no seu real contexto, ela está no sentido denotativo. Agora, vejam bem, eu utilizei aqui as mesmas palavras, coração, flor e livro. Essas estão no sentido conotativo. Por exemplo, ele tem um coração de pedra. Me respondam, alguém tem um coração de pedra? Se eu chego para alguém e falo, nossa, ele tem um coração de pedra, o que eu quero mencionar com isso? De que ele é uma pessoa insensível, de que ele é uma pessoa que não tem aí muita simpatia pelos outros, é uma pessoa grossa, ok? Diferente de eu falar, ele tem um coração de ouro, então ele é uma pessoa muito boa. Mas eu não posso falar que ele tem um coração de pedra no sentido denotativo, porque ninguém tem um coração que é feito de pedra. Então aqui eu falo que eu tenho um sentido figurado. A palavra coração foi utilizada no seu sentido figurado. E aí o C aqui? O C, ele vai me lembrar da palavra
criatividade. Então percebam, em músicas, em poemas, nós temos muito o uso de sentidos figurados, ou seja, do sentido conotativo, em que eles utilizam uma palavra no seu sentido real. Se eu falo assim, as borboletas invadiram o jardim, está no sentido denotativo ou conotativo? No sentido denotativo. Agora, se eu falo, ela é bonita como uma borboleta, ela não é uma borboleta, mas é possível eu fazer uma relação de sentido com a palavra borboleta. Por quê? Porque borboleta é bonita, é colorida, então eu estou empregando uma característica boa para uma pessoa. Se eu falo, ela é um anjo de pessoa, ela não é um anjo, no sentido denotativo, no sentido de dicionário, mas eu posso empregar no sentido conotativo, no sentido figurado, de que ela é um amor de pessoa, de que ela é uma pessoa muito boa. Então eu acabo empregando características daquilo no sentido figurado. Vamos ver outra. Ela é uma flor de pessoa. As flores enfeitam o jardim. Sentido denotativo no sentido de dicionário. Ela é uma flor de pessoa. Ela não é uma flor, ok? Que a gente pega ali do jardim. Mas eu estou empregando características que são dadas a uma flor. Se ela é uma flor de pessoa, qual que é o sentido figurado que eu emprego então nessa frase? De que ela é uma pessoa doce, de que ela é uma pessoa amiga, uma pessoa muito meiga. Agora o outro, que nós tiramos ali do texto. O livro alimentava minha imaginação. Aqui eu tenho, o livro tem 200 páginas. Realmente um livro tem páginas, então está no sentido de dicionário, no sentido denotativo. Agora, o livro alimentava a minha imaginação. Livro não alimenta ninguém no sentido de dicionário, no sentido real. Mas o livro alimenta, eu emprego esse sentido para essa frase porque o livro alimentava a minha imaginação. O livro era o que permitia com que eu adquirisse ainda mais conhecimento. Então, aos poucos, nós vamos percebendo aí essas relações. Com certeza vocês já leram algum poema em que foi utilizado ali o uso do sentido figurado. Já escutaram alguma música em que foi colocado o uso do sentido figurado. Ok? Então, igual tem uma música, O Sol, vê se não esquece a minha melanina. Então, está utilizada aí no sentido figurado também. Se eu falo o Sol é o astro-rei, daí eu utilizo no sentido de dicionário, que é realmente o que o Sol é. Agora, se eu falo o Sol, vê se não esquece a minha melanina, o que eu estou falando com isso? Para que ele não esqueça de me trazer o calor que me aquece. Então percebam que o sentido conotativo, ele sempre vai trazer ali características mais voltadas para algo mais poético. Eu posso falar assim, por exemplo, a bateria do meu carro pifou. Realmente, o carro tem uma bateria, então eu utilizo no sentido de dicionário. Agora que eu falo assim, parece que ligaram uma bateria naquele menino. O que eu estou querendo dizer? Que ele não para. Então eu acabo empregando, dando características no sentido figurado. Então, leiam novamente aí o texto da Lídia Bojunga, que é chamado A Troca. Percebam aí as características do sentido denotativo, que é a palavra no seu sentido real, e a palavra no sentido conotativa, em que eu emprego certa criatividade, eu dou a ela um outro contexto. Então é isso, interem-se ainda mais sobre esse assunto. Nos vemos em uma próxima oportunidade, cuidem-se e até mais.